apresentando aqui o padrão Bridge, né? Primeiramente, eu vou estar dando a introdução do que é o padrão Bridge, né? Imagina aí uma situação que você tenha diversos aparelhos eletrônicos, né, igual uma televisão, um rádio, e você quer controlar eles de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma uniforme, né? Sem ficar criando comando específico para cada tipo de equipamento. Tipo um padrão, um comando para televisão, um comando para o rádio. E é exatamente esse o problema que o nosso código aqui ele está resolvendo, né? Porque adotando o padrão Bridge para separar essa abstração, controle remoto da implementação, dos dispositivos em si, a abstração ela fica a cargo da interface dispositivo. Ela não vai ter ela vai ter coisas específicas de todos os dispositivos, vamos dizer assim. Então são comandos generalistas para cada dispositivo que a gente tem, né? E aí a gente vai ter a abstração aí, né, que vai ficar com os dispositivos das classes de controle remoto e o controle avançado ali que fazem parte. Enquanto a implementação ela é feita pelas classes televisão e rádio, que no caso seria quem vai meio que herdar esses comandos, né, classe dispositivo. Essa divisão ela torna o sistema mais extensível, né? Se em outro dia eu tivesse um novo aparelho, eu ainda conseguiria herdar esses comandos, né? Digamos, a caixa de som Bluetooth, vamos dizer assim. Os comandos ainda eles valeriam para essa caixa Bluetooth, os mesmos comandos da televisão e do rádio, né? Bastaria implementar esses métodos sem precisar ficar alterando nada no controle em si. Bom, boa noite aqui. Aqui já no código a gente já vai explicar sobre a interface do dispositivo. Aqui a gente já encontra os métodos está ligado, ligar, desligar, obter volume, definir volume, obter canal e definir canal. Esses métodos formam um contrato que todo aparelho deve cumprir, que é basicamente todo aparelho tem ligar, desligar, aumentar volume, se for rádio, televisão, e mudar de canal também. Todos esses controles, um controle remoto tem. E que todos tenham essa sempre disposição e operação básica, né? Que é o ajuste, né? Então, a cada... Não há qualquer código concreto nessa interface. Ela apenas declara assinaturas, deixando as classes mais fáceis, que é a parte do dispositivo mesmo, que é a base, a classe mãe, por exemplo. Meu nome é Warley. A classe rádio ela assume um papel de um dispositivo específico que vai implementar um dispositivo e fornece detalhes próprios para cada método. Quando chamamos ligar, o atributo interno ligado passa true e o console exibe rádio ligado. O método desligar inverte esse estado para false, mostrando o rádio desligado. O método obter volume retorna o valor de armazenamento, enquanto definir volume usa a função matchmax e a função matchmin para manter o volume entre 0% e 100%, atualizando o atributo volume e imprime rádio, volume ajustado. Já obter canal devolve o atributo frequência e definir canal, e atualiza exibindo rádio frequência ajustada para Y. Esses detalhes garantem que o rádio trata sua faixa de frequências e mensagens no console sem depender de qualquer lógica externa. De maneira análoga, a classe televisão também implementa dispositivo, mas com valores iniciais de mensagem diferentes. Ao chamar ligar, o estado interno muda para ligado e o texto televisão ligada aparece ao usar. Ao usar desligar, surge televisão desligada. A leitura do volume por obter volume reflete o valor que começa em 30. E definir volume segue a mesma lógica de limite entre 0 e 100. Imprimindo televisão, volume ajustado para Z, percentual tal. Note a diferença de estilo na mensagem. As operações obter canal e definir canal cuidam do número numérico, né? Iniciando em 1. Esses dois dispositivos ilustram perfeitamente como a interface de dispositivo abstrai as operações, o permitindo que cada implementação cuide de sua própria particularidade.
A gente está ligando essas duas partes, né? A classe controle remoto, ela vai armazenar ali um tipo de atributo protegido dispositivo, né? Que é uma referência a um objeto que implementa o dispositivo, que é a classe meio que vai ser abstraída ali, que vai ser herdada, né? O construtor controle remoto, dispositivo, recebe o objeto concreto e associa ele internamente. Quando a gente chama alternar ligação, o controle pergunta: dispositivo está ligado? Se tiver true, né, estiver ligado, ele vai chamar desligar. Senão, ele vai fazer o inverso, que é chamar ligar. Já o método aumentar volume, ele obtém o volume atual, né, por dispositivo, obter volume, e ele adiciona 10 pontos e repassa o novo valor, a dispositivo definir volume. Então, você vai obter o volume, vai ver quanto que está e vai adicionar 10 pontos ali de volume no método definir volume. Já o método diminuir volume, ele faz o mesmo, só que tirando esses 10 pontos de volume, né? Para a gente navegar pelos canais, a gente vai ter os métodos aí, avançar canal e o voltar canal, que eles vão fazer a mesma coisa, eles vão somar ou vão subtrair um ao valor retornado pelo método obter canal. Então eles vão chamar definir canal também. Essa abordagem, ela traz uma delegação que faz com que o controle opere qualquer dispositivo, né? Vamos dizer, como se fosse um controle universal, de forma bem genérica, sem saber se ele é uma televisão ou um rádio, independentemente do dispositivo. Bom, quando desejamos estender o controle com as funcionalidades, surge a classe controle avançado, que herda o controle remoto e acrescenta apenas os métodos silenciar. Esse método, a única ação é chamar dispositivo definir volume, que basicamente já passa do qualquer percentual de volume para zero. O comportamento completo é verificado na classe main. Primeiro é criado um objeto televisão referenciado como dispositivos, passado ao construtor de um controle avançado. Em seguida, chamamos operações alternar ligação, aumentar volume, avançar canal, silenciar e alternar ligação, respectivamente ligando a TV, elevando ao volume 10 pontos, mudando o canal para frente, zerando o volume e desligando a TV. Esse fluxo demonstra coerência de comandos entre a coerência de comandos entre abstrações e implementação. Logo depois, o mesmo método main cria um rádio, passa-o a um controle remoto comum e invoca alternar ligação, diminuir volume, avançar canal e alternar ligação. Respectivamente, ligando o rádio, diminuindo o volume, incrementando a frequência e desligando o rádio. A repetição dessa sequência sem alteração no código do controle comprova a independência entre as partes. No final, fica claro que o padrão Bragg aplicado aqui garante flexibilidade para adicionar novos dispositivos ou controles, sem gerar acoplamento excessivo. A interface positiva estabelece o que precisa ser feito. As classes rádio e televisão definem como, enquanto controle remoto e controle avançado habilitam usuários a interagir com qualquer implementação, executando os métodos como ligar, desligar, definir volume, avançar canal e até silenciar. Essa separação em camadas resulta em um design elegante, modular e fácil de manter, ideal para sistemas que devem crescer sem comprometer a qualidade do código. Agora a gente vai estar explicando a OML do código, né, que é uma OML bem simples, né? Ele começa com a interface dispositivo, né, que é representado por esse triangulão aí, né, que é a interface, e contendo as assinaturas dos métodos, né, que está ligado, desligado, por diante. Dessas operações aí, a interface não traz nenhum detalhe de implementação. Apenas ela garante que todos os dispositivos aí, elas vão ter as capacidades básicas, né, os métodos básicos, vamos dizer ali, né. Abaixo dela ali aparecem as classes televisão e rádio, né, que são ligadas aí às interfaces pelas setas ali, sejadas, que elas determinam no triângulo preenchido ali, sinalizando a realização, né, que é o realization do contrato. Cada uma dessas classes aí, concretas, elas definem os atributos
e os comportamentos próprios para aquele método em específico. Volume inicial diferente, mensagens de console distintas e um atributo canal ou frequência conforme o caso. Se for tipo usar, talvez seja televisão, aí seria canal, frequência para um rádio, mas é generalista ali por ser a classe dispositivo. No centro do diagrama está a classe controle remoto, que exibe em seu compartilhamento de atributos a linha de dispositivo e em seu compartimento de operações os métodos alterar ligação, aumentar volume, diminuir volume, avançar canal e voltar canal, que são a base do código lá no controle remoto. A ligação entre o controle remoto e os dispositivos aparece com um losango preto colado na classe, que é essa seta mais que direciona lá do dispositivo contra o controle remoto, indicando a composição de cada controle remoto e mantendo a gerência internamente na instância do dispositivo, mas não cria esse objeto. Ele recebe o dispositivo pronto por meio do construtor. Essa composição expressa o conceito de delegação, pois o controle remoto delega todas as operações aos dispositivos referenciados. E sem conhecer todos os detalhes de como ligar, né? Tipo assim, só passa o que está pedindo. Ajustar volume, trocar canal, em cada tipo de aparelho. Acima de controle remoto está a classe avançado, conectada por uma seta sólida com ponta aberta apontando para o controle remoto, o que indica herança, generalização e especialização. Controle avançado herda todos os métodos de controle remoto e acrescenta apenas silenciar, sem alterar o comportamento original do controle básico, e essa relação de subclasses mostra como é simples estender a abstração adicionando novas operações e preservando o princípio aberto e fechado. No conjunto, o diagrama deixa explícito a separação entre abstração, controle remoto, e seu refinamento, controle avançado, e a implementação, televisão e rádio, ambas conectadas pelas interfaces dispositivo. Essa estrutura espelha o padrão Blacked, ao isolar a interface comum e ligar abstração e implementações via composição e realização. Ganhamos a liberdade de evoluir cada parte, como adicionar novos controles ou novos dispositivos, de forma independente, garantindo baixo acoplamento e alta extensibilidade.